Amém, querido, amém. Que Deus possa nos abençoar e colocar no nosso coração esse desejo de agradecê-lo por tudo. Que bom estar em casa. Faz alguns domingos que eu estou fora e eu queria até explicar para vocês. No primeiro domingo, um feriado que teve aí, o pastor Lutero e o pastor Kleber me expulsaram da igreja e disseram que eu deveria descansar um pouquinho com a minha família, com a minha esposa. E a gente viajou. Eu estava tão assim, sobrecarregado, que não percebi que o outro domingo eu estaria fora da igreja também, né? Pregando na igreja da Encruzilhada, pelos 81 anos de aniversário daquela igreja. E no outro também, né? Estive lá em Aracaju, pregando no aniversário da igreja presbiteriana Jardim das Oliveiras, uma igreja recém-formada, se revitalizando. É muito bom poder servir a Deus e ser útil ao Senhor no seu reino, mas é muito bom estar em casa, não é? Juntamente com os irmãos, buscar a Deus, adorá-lo, louvá-lo, é tão gostoso. E a gente sente falta disso. Hoje se comemora no nosso país, no nosso Ocidente, o Dia das Mães, né? E a origem dessa comemoração, ela nasceu dentro do cristianismo. Foi uma filha, depois que sua mãe faleceu, saudosa, fez um movimento nos Estados Unidos da América para que pudessem consagrar um dia para a gratidão a Deus pela maternidade, né? E essa mulher, com a sua luta por amor e em memória da sua mãe, ela conseguiu que o Congresso americano, que o presidente dos Estados Unidos pudesse estabelecer um dia das mães. E isso aí influenciou o Ocidente e começaram então a ter esse dia como um dia de gratidão a Deus pela maternidade, né? Pelo amor de mãe. E nós gostaríamos então de parabenizar e estimular as mães cristãs a servirem a Deus com esse dom maravilhoso da maternidade, né? Trouxemos uma pastoral do pastor Hernandes, falando sobre alguns exemplos bíblicos de mães que dedicaram a sua vida a Deus e ao serviço do Senhor. Eu gostaria, nessa manhã também, de falar da experiência de uma mãe lutando pela sua sobrevivência e pela sobrevivência do seu filho, num momento muito delicado e difícil na história de Israel. Eu gostaria de convidá-los a que vocês abrissem suas Bíblias no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, no verso 8 ao verso 24. E lermos esse texto de uma mãe sem nome, conhecida tão somente como a viúva de Sarepta. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 8 ao verso 24. A palavra de Deus nos diz: então lhe veio a palavra do Senhor ao profeta Elias, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos.
Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes por sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que Deus nos abençoe e nos fale o coração por sua palavra. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai bendito, como nós somos gratos ao Senhor por esses momentos, como igreja, como povo de Deus, como corpo de Cristo. Muito obrigado pela salvação que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de conhecer essa graça maravilhosa que nos alcançou em nossos pecados e transformou a nossa vida. De fato e verdade, Senhor Deus, queremos honrar ao Senhor com nossas vidas. Queremos dar glórias à Tua graça, à Tua bondade, à Tua misericórdia. Queremos, ó Senhor Deus, nesta manhã, ouvir a Tua voz. Fale, pois, ao nosso coração. Abra o nosso entendimento, Senhor Deus. Cada pessoa que se encontra aqui possa ser alcançada por Tua graça e por Tua misericórdia. E que possamos sair daqui nesse dia renovados, ó Senhor Deus, certo de que estivemos diante do Deus da glória e tivemos a nossa vida transformada. Fala ao nosso coração, desafia-nos a viver a vida conforme a Tua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome e no amor de Jesus. Amém, Pai querido. Amém, Senhor Deus. Se disponha, disse Deus a Elias, e vá a Sarepta, cidade pertencente à região de Sidom. Ali você permanecerá algum tempo. Lá eu providenciei o teu sustento. Ordenei a uma mulher viúva que te dê acolhida e comida. Essa foi a ordem de Deus ao seu profeta. Quando olhamos um texto como esse, nós percebemos que um dos maiores obstáculos para vivermos o cristianismo em toda a sua plenitude é a tremenda dificuldade que temos de nos despreendermos de nós mesmos e dar um pouco do que temos. As palavras ditas pelo apóstolo Paulo, que segundo ele são ensino do Senhor Jesus, em Atos capítulo 20, verso 34, mas bem-aventurado é dar do que receber. Nós não encontramos essa afirmação em nenhum registro dos evangelhos.
Paulo nos diz, nesse texto registrado por Lucas, que o Senhor Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Mas bem-aventurado é dar do que receber. É verdade que não haja isso literalmente nos evangelhos. O apóstolo João afirmou que Jesus fez muitas coisas, muitos milagres, sinais e ensinos que não estão registrados nos evangelhos, mas os que foram registrados é para nosso conhecimento. Paulo nos traz essa informação. Mas, infelizmente, essa palavra de Paulo, esse ensino de Jesus, continua sendo uma fronteira desconhecida e inexplorada para a maioria de nós cristãos modernos ou contemporâneos. Textos como Atos, capítulo 2, verso 44, quando a Bíblia nos revela da maneira como viviam os cristãos. Deixe-me ler esse texto. Atos, capítulo 2, verso 44 a 47, nos diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E o capítulo 4 de Atos, versos 32 a 37, é um texto semelhante a este, que fala de como vivia a comunidade cristã. Nos diz que da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome ou o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Textos como esses ainda nos intrigam e nos constrangem e nos causam desconforto. Os nossos estreitos horizontes não passam além de nossos próprios interesses. Mas por que Jesus ensinou que dar é tão importante para a nossa própria felicidade? Receber, ganhar, ser presenteado não seria mais prazeroso? Não seria mais satisfatório? Não seria mais benéfico, mais vantajoso, mais lucrativo? Por que Jesus ensinou que dar é mais bem-aventurado do que receber? Esse texto de 1 Reis, capítulo 17, verso 18 a 24, nos serve de um bom exemplo para compreendermos por que o Senhor disse que é mais bem-aventurado dar do que receber. Nesse texto, o Senhor ordenou ao profeta Elias para ir a Sarepta, cidade de Sidom, e ficar ali por algum tempo. Se você entender o contexto onde se produziu essa ordem de Deus a Elias, era no reinado de Acabe. O rei Acabe foi um rei perverso. Foi um rei que desobedeceu constantemente ao Senhor, que induziu o povo de Israel ao erro e ao pecado, que fez tudo o que era mal perante os olhos do Senhor. Deus levantou o profeta Elias para dizer ao rei Acabe que, como consequência da sua maldade, como consequência da sua vida em desobediência e em rebelião contra Deus, Deus traria sobre aquela terra, sobre o seu reinado, uma grande fome. E a escassez tomaria conta de Israel.
e uma crise econômica tomaria conta do reinado de Acabe. Depois Deus ordenou a Acabe que ele saísse daquela região e fosse a Sidom, também uma região afetada dentre as terras de Israel. Deus disse a Elias que havia dado uma ordem ao coração de uma serva sua, uma viúva, também com muito poucos recursos, passando e sofrendo as consequências do pecado do rei Acabe, vivendo e enfrentando com o seu filho menor uma grande fome. Nunca nos esqueçamos que nós cremos e servimos a um Deus soberano que tem absoluto controle sobre todas as coisas. E que absolutamente nada que nos cerque, as circunstâncias, pessoas, os problemas, as dificuldades, as crises, fogem ao controle de Deus e é um plano que Ele tem para levar os seus servos ao crescimento espiritual. Então, esse é o contexto. E nessa situação, nesse texto, o Senhor ordenou ao profeta Elias para ir a Sarepta, a cidade de Sidom, e ficar ali por algum tempo. O Senhor havia ordenado a essa viúva a dar acolhida ao seu profeta durante o tempo da sua estada na cidade, bem como dividir com ele o seu sustento, providenciando-lhe o alimento necessário para a sua subsistência. Aprendemos alguns importantes princípios com essa situação, e eu queria trazer para a nossa meditação e para o nosso aprendizado nesta manhã. A primeira coisa que se destaca nessa situação é que há uma lei que rege o mundo físico, que é a lei do fluxo e do refluxo, do dar e do receber. Esta lei da natureza ilustra bem o princípio aqui estabelecido por Deus. Só recebe aquele que exercitou a graça de dar de si mesmo. À medida que nos damos, nós recebemos. É esse o princípio que Deus quer trazer e ensinar para aquela viúva. E registrou esse texto para nos chamar a atenção e nos desafiar a viver na nossa vida prática esse mesmo princípio. O próprio Jesus esclareceu aos seus discípulos ao ensiná-los: dai e será dado a vocês. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordantemente, generosamente vos será dado. Porque com a mesma medida com que tiverdes medido, vocês serão medidos também. Em Lucas capítulo 6, Lucas registra essas palavras e esse ensino de Jesus. Esse texto é um fiel retrato desta lei inexorável da vida. E nós precisamos aprender com ela. A conhecida oração do cristão medieval Francisco de Assis, fundador da ordem monástica franciscana, hoje muito mal evocada por aqueles que praticam o jogo de favores políticos, essa oração dele aponta para essa realidade bíblica, para essa verdade bíblica. Ele diz em sua oração: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Para receber de Deus favor, a viúva de Sarepta primeiro teve que se dispor e dar aquilo que tinha. Por que isso? Porque esta é a lei estabelecida por Deus para a nossa vida. À medida que damos, recebemos. O dar sempre termina no maravilhoso receber da graça de Deus em nossas vidas. O Senhor está colocando esse texto para que a gente pense sobre isso. Deus estava usando as circunstâncias desfavoráveis para levar aquela mulher à dependência total dele. O verso 9 do texto diz isso. Deus falando ao seu profeta: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, fica ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha,
E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha d'água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, eu não tenho o que te dar. Só me resta, essa é a intenção do texto, um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. É o que eu tenho. É o que a despensa da minha casa tem. E enfrentando esses dias de fome, o que eu vim fazer é pegar um pouco de lenha para fazer um fogo, cozinhar essa farinha com azeite, fazer um pão e comer com meu filho e depois morrermos, porque não temos absolutamente nada para viver. É a minha última refeição. É a última coisa que nós temos. Foi essa a resposta dela para o profeta. E Deus estava desafiando aquela mulher. Deus estava lhe ensinando essa lei da natureza, de que se ela abrir mão daquilo que para ela é essencial para a sobrevivência, Deus cuidará dela. Então, é uma lei que precisamos aprender. Dar, em segundo lugar, é tão vital quanto não dar é letal para nós. Vejam o que aconteceu no decorrer dessa história. Quando nós viajamos com uma equipe para conhecer e estudar a Bíblia nas terras de Israel, nós pudemos, desde o começo da viagem, ir nas fontes onde brotam as águas, o único rio, a única fonte de água que serve a Israel. É um país pequeno, mas também um país que não tem muitas fontes ou rios ou lugares para produzir, para plantar. Só tem uma única fonte que desce e forma o grande lago de Genezaré, o chamado Mar da Galileia. E do Mar da Galileia sai através de um vale longo e fertiliza todo aquele vale onde há plantações e onde o povo de Israel e a nação tira o seu sustento dali, até chegar no Mar Morto. O Mar Morto, na região da Palestina, tem esse nome exatamente pela falta de vida em suas águas. Isso se dá pelo elevado teor de sal em suas águas. E esse acúmulo de sal acontece porque não há vazão de águas. O Mar Morto termina ali mesmo. Ele só recebe, ele só acumula. A pessoa que não se dá torna-se um mar morto, sem saídas, sem vazão, sem troca, só recebendo, acumulando, morrendo em si mesma. A viúva de Sarepta, para não morrer, embora não soubesse disso, teve que dar um pouco de farinha e um pouco de azeite que lhe sobrara. O não dar implica na própria morte. Isso podemos tirar do texto. Aqui está a ironia final da vida. Aquilo que ela atribuía valor fundamental para a sua vida seria o que lhe roubaria a vida caso não se dispusesse a entregar. Ou seja, ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, e mais nada. Estava ali para fazer sua última refeição e sai de casa, deixando o seu filho para pegar alguns gravetos para fazer o fogo. E disse ao profeta: eu tenho consciência de que nós vamos fazer essa comida, vamos comer e depois morrermos. Porque não há mais recursos. A seca acabou com tudo. Não há mais de onde tirar aquilo que nos serve para a sobrevivência. Vamos morrer. E de fato, seria isso
o que aconteceria naquela família, naquela mulher e no seu filho. E Deus está dando a ela a oportunidade de perceber que a vida dela depende de Deus e que Deus providenciaria mesmo diante do impossível aos olhos humanos. Mas para isso, ela teria que dar. Ela teria que abrir mão daquilo que era fundamental para a sua sobrevivência no seu ponto de vista. Aquilo a que ela atribuía valor fundamental para a sua vida, seria de fato que lhe roubaria a vida, caso não dispusesse a entregar. Dar era tão vital quanto o não dar seria letal para a vida dela. Talvez esta seja a razão porque existam muitas pessoas que morreram para a vida. Nunca deram de si mesmas a ninguém. Sofrem da síndrome do Mar Morto. São lacradas. São sem saída. São hermeticamente fechadas. Só recebem. Como disse alguém, são cisternas podres, cujas águas estão sempre paradas. Nunca se renovam. Dar é tão vital, queridos, quanto o não dar é letal para a vida. O princípio que Jesus ensinou aos seus discípulos como modo de vida é esse: o que de minha parte vocês receberam, transmita, deem a outras pessoas. Ensine a outros o que você tem recebido. É essa a ordem da grande comissão. Vão, façam discípulos, compartilhem o que vocês têm recebido de mim. Ensine as pessoas a guardar aquilo que vocês receberam. E nós só encontramos felicidade e significado para a vida quando a gente se doa, quando a gente distribui, quando a gente dá aos outros aquilo que nós temos recebido de Deus. O Senhor está querendo ensinar a essa mulher essa verdade, esse princípio. E deixou isso registrado para o nosso ensino e aprendizado também hoje. E em terceiro lugar, o retorno é sempre infinitamente maior do que aquilo que damos. E Deus está ensinando isso àquela viúva. Aquilo que damos volta. E volta infinitamente maior. Esse é o princípio que o Senhor quer ensinar àquela mulher. O retorno sempre é maior que o investimento na contabilidade de Deus. Dai, e lhe será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente lhe será dado. Esse é o princípio de Jesus, em Lucas capítulo 6. Aquela viúva deu acolhida, deu o pouco da farinha e do azeite que tinha ao profeta de Deus. E o que ela recebeu de Deus em troca? Ela recebeu primeiramente que durante ou enquanto o profeta esteve consigo em sua casa, enquanto Deus não voltou a abençoar aquela terra, a sua vasilha não faltou farinha e a sua botija não faltou azeite. Diz o texto que eles comeram abundantemente por muitos dias. É isso que a palavra de Deus nos diz. Elias disse àquela mulher: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. É interessante observar isso. Parece até que há uma atitude egoísta do profeta. Mas Deus estava usando para provar aquela mulher. O normal, o cavalheiro seria ele primeiro deixar que ela se alimentassem, ela e seu filho, para depois ele se servir. Mas ele diz: não, vai e faz para mim primeiro o bolo. Depois você vai comer. E é interessante, o punhado de farinha que ela tinha e o azeite só dava para uma refeição e pronto. E o profeta disse: faça primeiro para mim. Essa é a prova que Deus está estabelecendo para ela. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Essa é a promessa de Deus para ela.
Era pegar ou largar? Era confiar ou não confiar? Era obedecer ou não obedecer? O que estava em jogo? A sua sobrevivência e a de seu filho. E aqui a mãe sabe o que é isso, né? Na hora de faltar para os filhos, ela vira uma fera, uma leoa, e tira forças de onde não tem. Essa é a prova daquela mulher. Deus estava provando ela no sentimento mais fundamental e natural de uma mulher, mãe. Era a vida do meu filho que estava em jogo. E eu não podia tirar da boca dele para dar a outra pessoa. Era essa o conflito, era esse o desafio. Mas ela foi. E fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Ela deu o que tinha e Deus multiplicou a sua vida, a sua sementeira, a sua casa. Não faltou alimento, não faltou comida. Ela deu ao profeta. E o que ela recebeu de Deus em troca? Apenas farinha e azeite? Não. Aí é que vem a mais maravilhosa da lição do texto bíblico. Não foi apenas farinha e azeite que não faltou à sua casa. Havia algo mais profundo que Deus queria ensinar para a vida dela. Havia algo mais tremendo que Deus queria ensinar para a vida dela. Ela recebeu a vida de seu filho de volta. O profeta Elias orou a Deus para trazer de volta a vida do filho morto da viúva que havia sido acometido por uma grave enfermidade. O verso 17 em diante nos diz isso. Depois disso, o filho da mulher adoeceu. E a sua doença se agravou. E se agravou tanto que ele morreu. E ela, no seu desespero, disse ao profeta: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste até a minha casa para trazeres à memória os meus pecados e as minhas iniquidades e matares o meu filho em consequência das minhas culpas? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele estava hospedado e deitou o garoto sobre a sua própria cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, com que me amparou, afligistes, matando o filho dela. Nós, olhando daqui hoje para trás, a gente até pode deixar vir no coração o sentimento, mas o profeta também. Mas viva aquele momento na pele do profeta. Deus lhe dá uma ordem dizendo que ele saia daquela terra que ele está e vá para Sidom, para a cidade de Sarepta. Deus havia dito a ele que ordenara a uma viúva que lhe acolhesse e lhe desse comida. E ele chega lá e vê a pobreza daquela mulher. Vê a crise que ela vivia afetada pelo pecado do rei Acabe. Vê os parcos recursos daquela mulher. E desafia aquela mulher a depender de Deus. E aquela mulher, apesar da resistência, por amor ao filho e à sobrevivência do filho, obedece ao comando de Deus e dá o pouco que tem. E Deus abençoa e Deus multiplica. Mas de repente, o filho adoece e morre. E o profeta diz: Senhor, como pode ser isso? Eu cheguei à casa dessa mulher, vi a pobreza dela, ela me acolheu, me dá comida, e agora o filho dela morre. Tenha misericórdia e traga de volta a vida dele, Senhor. E Deus ouve a oração do profeta. Não é a oração do profeta que faz com que aquele filho traga a vida de volta. É Deus
que usou toda essa circunstância e situação para mostrar um princípio, que o retorno é sempre infinitamente maior do que aquilo que damos. Deus está querendo ensinar aquela mulher através dessa crise, desse conflito, dessa perda. Será que se ela soubesse antes que Elias iria salvar o seu filho, teria relutado em dar o seu pão para mantê-lo vivo? Claro que não. Ela jamais imaginou que ao dar o seu pão para o sustento do profeta, ela estava dando, na verdade, a vida para o seu próprio filho. Deixe-me fazer entender melhor isso. Vamos sair do âmbito sagrado e ir para o âmbito comum. Aquela mulher, de repente, nas suas devoções e piedade, nas suas orações, percebe com convicção no coração que Deus havia dito a ela que um homem de Deus, que um profeta viria para aquelas terras. E que Deus gostaria que ela acolhesse aquele homem em sua casa. Que ela lhe desse acolhida, dormida e pão. E talvez ela, na sua oração e na sua vida com Deus, disse: mas Senhor, eu tenho tão pouco. Como é que eu posso fazer isso? Mas ela acolheu e ela atendeu. E o profeta se sentiu acolhido e amado naquela casa. Nem Elias sabia o que Deus tinha preparado, nem aquela mulher imaginava isso. Mas imagine se aquela mulher, por algum motivo, por alguma força maior da natureza de mãe, dissesse: não, Senhor, eu não posso tirar da boca do meu filho para dar para outra pessoa. O que aconteceria? Ela não acolheria o profeta na sua casa. Ela morreria. O seu filho morreria de qualquer jeito, de fome. Porque essa era a triste realidade fora do ambiente sagrado de dependência a Deus. Como muitos estavam sofrendo e morrendo de fome. Mas graças a Deus, porque aquela doença viria de qualquer forma para a vida do seu filho. Aquela doença levaria o seu filho à morte, ela perderia o seu filho. Mas se não tivesse o profeta de Deus, nada aconteceria, ela não teria o seu filho de volta. É isso que Deus está tentando levar aquela mulher na sua circunstância e situação de vida. Ela jamais imaginou que, ajudando o profeta de Deus, o que fez com resistência, ela estava, na verdade, se ajudando. Aqui está o problema que nos impede de dar o que temos para o reino de Deus e para o próximo. Quando damos, o fazemos achando que estamos sempre ajudando a outros e nunca a nós mesmos. Não compreendemos a dinâmica divina. Não atinamos para o fato de que, ao dar nosso pão, não estamos ajudando a ninguém, a não ser unicamente a nós mesmos. Porque, ao fazermos em obediência à ordem do Senhor, o retorno sempre é infinitamente maior do que aquilo que é dado. É isso que o Senhor quer ensinar nesse texto para as nossas vidas. Meu querido, quando Deus nos pede para darmos alguma coisa, por mais preciosa que essa pareça ser, é porque Ele quer nos dar em troca algo muito maior, muito mais importante. Nós somos desafiados a isso. Nossa grande dificuldade é crer. Olhando para algumas pessoas, para quem a vida nunca dá nada, a vida nunca lhe sorriu, para quem Deus nunca deu nada de bom, que não consegue ser grato, não consegue perceber a bondade de Deus em sua vida, tudo está ruim, sempre insatisfeitos, sempre se queixando pela má sorte, pela falta de bondade ou de vida boa. Quando olhamos algumas pessoas assim, é possível ver pessoas que ainda não desenvolveram a graça de dar de si mesmas para outros e para Deus. Não entenderam que na contabilidade de Deus é dando que se recebe.
como afirmou Francisco de Assis. É dividindo que se soma. É deixando escorrer de nós o fluxo da graça de dar, que somos inundados pelo refluxo generoso da graça de viver. Ela daria o pão e teria como consequência a vida. O que nos faz entender melhor a afirmação de Jesus no testemunho de Paulo, de fato é sempre mais bem-aventurado dar do que receber. Esse é o princípio. Eu queria trazer algumas perguntas de aplicação para a nossa vida, diante dessas verdades que nós vimos na manhã. Qual tem sido a sua atitude em relação a esse princípio bíblico? Olhe para a sua vida. Olhe para trás. Você tem sido desafiado por Deus a dividir as coisas que Deus tem permitido chegar às suas mãos com quem menos tem? Você tem buscado praticar esse princípio em sua vida? Você tem se dado a outros, dado de si mesmo para abençoar outras pessoas que Deus tem colocado em seu caminho? Me chama a atenção a atitude de Maria naquela festa das bodas de Caná da Galileia. Ela é a pessoa que tem a sensibilidade e a percepção de perceber que algo constrangedor aconteceu na cozinha daquele casamento. Faltou vinho. Isso seria algo constrangedor para aqueles noivos. Começando a vida, convidando pessoas a participarem da celebração e da alegria do seu matrimônio, e eles não puderam oferecer aos convidados aquilo que traria a alegria da festa. E Maria percebe isso. Ela é sensível à necessidade dos outros. Isso é cristianismo. E o Senhor quer nos desafiar a viver essa vida nessa perspectiva de darmos, de nos doarmos, de olharmos para fora de nós mesmos. Um bom teste para sabermos se temos aprendido com Jesus esse princípio é saber qual o grau de satisfação que tenho em meu coração ao poder ser útil à vida de alguém que está precisando da minha ajuda. Temos sido generosos e liberais ao dar da nossa atenção, do nosso amor, dos nossos cuidados, dos nossos bens, a pessoas que se encontram necessitadas dessas coisas e desses cuidados? O que tenho sido em minha vida? Tenho sido um mar da Galileia, doce, abundante, que libera de seu fluxo, que irriga todo um grande vale e abençoa uma terra, lhe dando fruto, lhe dando sustento? Ou será que tenho sido como o mar morto? Só acumulo, só retenho para mim? Isso é uma coisa que eu queria que nós pudéssemos pensar. A oração e desejo é que Deus nos abençoe e nos faça não só compreender esse maravilhoso princípio, mas experimentá-lo na prática de nossas vidas. Irmãos, mais bem-aventurado é dar do que receber. Que Deus possa nos desafiar, que Ele possa aplicar as particularidades da nossa vida esse princípio, como pessoas, como famílias e como igreja, que a gente possa aprender a dar, a abrir mão para o reino de Deus e para as pessoas que o Senhor coloca em nosso caminho. Que Deus nos abençoe, nos desafie a viver o cristianismo na sua inteireza, na sua integridade. Vamos orar ao Senhor. Eu queria convidá-lo a que você pudesse baixar sua cabeça e falar com o nosso Deus. Deus bendito, Pai de amor, Deus de misericórdia, nós queremos agradecer pela Tua palavra, por esse momento juntos, porque o Senhor nos ensina, Senhor Deus, através da nossa própria vida, através da Tua palavra, através de circunstâncias,
a colocar em prática aquilo que nós sabemos ser verdade. Senhor Deus, nos ajude a sermos pessoas que entendem esse fluxo que o Senhor colocou em vida. Tu nos amastes a ponto de dar a vida do teu Filho. Jesus se deu naquela cruz. E diz o profeta Isaías que em todo o seu sofrimento, o que lhe traz regozijo à alma é ver o fruto do seu sacrifício, da sua doação. Pessoas resgatadas da condenação, pessoas salvas para Deus, para a glória do Senhor. Nos ensine, Senhor Deus, também a viver aquilo que sabemos ser verdade. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a vencer esse mundo, essa ideologia, essa filosofia e essa maneira de vida egoísta, ensimesmada, que o mundo nos apresenta como aquilo que nos traz segurança. Nos ensine, Senhor Deus, a depender única e exclusivamente do Senhor, e não daquilo que nós temos ou daquilo que nós conquistamos. E de maneira egoísta não reconhecermos que o que temos provém da Tua boa mão e da Tua misericórdia, Senhor. Abençoa e nos desafia a viver em plenitude a Tua palavra. É o que nós te pedimos em oração, no nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, agora e sempre, Senhor.